no livro de Mateus, capítulo 6, versos número 1 a 4. E eu queria apenas fazer com que os irmãos atentassem para isso. Apesar de nessa leitura nós apenas falarmos de um elemento que será uso da nossa pregação, que é a questão da esmola, mas eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a toda a instrução que diz o capítulo número 6. O capítulo número 6 traz uma tríplice recomendação aos crentes, que é no tocante à esmola, depois no tocante à oração, e em seguida no tocante ao jejum. Então, os irmãos são convidados para abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Mateus capítulo 6, verso 1 ao verso 4 diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Pode sentar, irmãos. Uma instrução aqui, vocês, para perceberem, o capítulo 6, do verso 1 ao verso 18, traz 3 atos que os homens praticam diante de Deus e que são motivos de recomendações de como elas devem serem feitas. Observem que do verso 1 ao verso 4, o Senhor aconselha no tocante à esmola, algo que você faz perante os homens, perante Deus. No verso 5 ao verso de número 15, ele fala acerca da oração, coisa que você faz perante os homens e perante Deus. Do verso 16 ao verso 18, ele fala sobre o jejum, coisa que você faz também perante os homens e perante Deus. Então veja, o capítulo 6, do verso 1 ao verso 18, pode ser a vida do homem perante Deus. Então, dificilmente você me escuta aqui na igreja intitulando sermão. Eu particularmente não gosto de fazer isso, mas o capítulo 6 é um sábio conselho diante de Deus para como vivermos perante Ele. Então, perante Deus é o título do sermão que vai trabalhar do verso 1 ao verso 4 como base para termos entendimento dessas 3 instruções que o Senhor nos dá acerca da esmola, da oração e do jejum. Observem que a primeira parte, ele trata sobre esmola, uma coisa que os homens fazem perante os homens. E a ideia que nós temos aqui é que a esmola, ela nada tem a ver com Deus. Ela nada tem a ver com Deus. Então, pode pensar assim quem não é cristão. Aqueles que participam de uma outra religião ou da outra religião atentam que a esmola é apenas uma obra de caridade que contribui para a salvação do homem. Por exemplo, se você faz parte daquele, ou já faz parte não, mas já ouviu falar daquele grupo chamado Legião da Boa Vontade, que é um grupo espírita, eles declaram, em tese, a doutrina do espiritismo com a seguinte declaração: as boas obras são feitas para a nossa salvação. Então, tudo que eles fazem giram em torno de boas obras. Entre as boas obras que eles apregoam está a contribuição com as suas ofertas e principalmente com esmolas de caridade aos pobres. Eles acreditam que com aquele ato eles podem alcançarem salvação. Mas, irmãos, veja, isso é o que diz a religião do mundo. Isso é o que diz os padrões dos homens. Na realidade, tudo que um crente faz, ou tudo que um homem faz, ele faz perante Deus.
Ele não faz somente perante os homens. E aqui eu queria abrir uma exceção. Veja, apesar do capítulo 6 não falar do que eu vou falar agora, mas tudo que os homens fazem, fazem perante Deus. Entre elas, um acordo. Quando eles fazem, eles também fazem perante Deus. A Escritura Sagrada chama isso de aliança. Que o homem faz também perante Deus. Se ele faz um acordo com um outro homem, se engana ele que esse acordo ele está apenas fazendo perante homens. Na realidade, ele faz perante Deus. Sua ação em casa, no trabalho, na rua, onde quer que ele se encontre, ele faz perante Deus. Uma palavra que ele dá para outrem, ele não somente dá perante outro homem, mas ele dá também perante Deus. Então tudo que o homem faz, ele faz perante Deus. Nada do que ele faz apenas perante a criação ou perante o próprio homem. E aqui podemos incluir também a esmola. Tanto que no verso 1 e 2 do capítulo 6, Cristo ensina como o homem procede equivocadamente quando dá esmola. Então esse homem pensa que, no verso 1, ele está perante apenas a criação. E ele, portanto, dá esmolas no sentido de ser reconhecido pela criação. Ao ser reconhecido pela criação, esse homem, portanto, já recebeu a sua premiação. O texto vai chamar aqui, no verso número 2, de galardão. Mas entendam, irmãos, proceder de forma equivocada, até no tocante à esmola, custa, portanto, uma certa premiação da parte de Deus para conosco. O verso 1 diz que guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O problema aqui não está em dar a esmola, mas está em como essa esmola é dada. Aí diz o texto, a finalidade de dar a esmola perante os homens é para que o homem que oferta, o homem que dá, o homem que age generosamente, possa ser visto por eles. O texto vai condenar a prática. E a forma como o texto condena é na parte conclusiva do verso, que diz assim, não tendes galardão junto de vosso Pai. Observe que a palavra Pai aí está se referindo diretamente a Deus, uma vez que ela está em caixa maior. E esse Pai que se encontra sobre eles, que se encontra nos céus. Então veja, nem a esmola é feita perante o homem. A esmola, segundo a imposição do verso número 1, ela é feita perante Deus. E como praticamos a esmola ainda de forma equivocada? Veja, às vezes nós atribuímos a nossa oferta, o nosso ato de generosidade, a um auxílio de alguém. Mas quando procedemos assim, os homens, aqueles que recebem a nossa contribuição, ou aqueles que veem a nossa contribuição, normalmente atribuirão a nós certo tipo de louvor. Eles nos engrandecem, eles nos aplaudem e eles nos elogiam. E, portanto, o aplauso, o engrandecimento e o elogio é o galardão que recebemos em virtude da nossa contribuição perante os homens. Qual a implicação direta do texto sobre isso? É que, se toda a Escritura Sagrada nós acreditamos como um texto interligado, a Escritura diz que tudo que recebemos da parte dos homens se torna passageiro. Em outras palavras, até o vil metal que os homens nos dão, o dinheiro, o pagamento, a recompensa, tudo isso tem como destino ser passageiro. E isso, portanto, é o galardão que recebemos quando os homens nos louvam. Portanto, nenhum crente aqui é chamado para proceder equivocadamente diante de Deus. Segundo, como procedemos ainda equivocadamente diante do Senhor? Observe agora a prática da oração, verso número 5. E quando orares, não seja como os hipócritas. Veja, que é o mesmo público daqueles que dão esmola. Verso número 2, eles são reconhecidos como hipócritas.
Mas aqui, observe, no verso número 5, como hipócritas, às vezes nós oramos ao Senhor, e oramos equivocadamente. Olha o que é que o verso 5 diz. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Na sinagoga na época de Cristo, então os homens chegavam e assentavam-se ao chão. E eles todos assentados. E o hipócrita se colocava de pé, não porque seja proibido orar de pé, mas em pé ele estava sendo agora objeto de visualização de todos os demais que estavam presentes na congregação. Então ele também era destaque, não somente na hora que contribuía, mas ele também gostava de ser destaque na hora que se dirigia a Deus. Ele chamava a atenção daquele culto, daquela reunião para si. Ele tomava a atenção para si. E o texto continua. Eles oram em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aí ele diz assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Diferentemente aqui da esmola, a intenção que nós percebemos na oração é que, sim, a oração nós fazemos perante Deus. Mas no verso 5, Deus agora faz mais um lembrete. Se na esmola você faz perante os homens, quando na realidade você também faz perante Deus, na oração o homem pensa que apenas faz diante de Deus, mas também ele está procedendo diante dos homens. Como na esmola o hipócrita gostava de ser visto pelos homens e louvado pelos homens, da oração ou na oração de semelhante modo. Ele se colocava de pé para ser visto, ele estava lá em pé para que os homens ouvissem o que os seus lábios estavam pronunciando. E portanto ele se tornava hipócrita, porque na realidade ele não estava apenas se dirigindo a Deus, mas aqui, com o seu ato, ele estava também chamando publicamente a atenção dos homens. E portanto, agora Deus, em Cristo, publicamente explicita: é um equívoco o homem em oração, no culto, na sinagoga, proceder de semelhante modo. Agora vejam como os homens pela terceira vez erram. Verso número 16. Diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como quem? Os hipócritas. Veja, é o mesmo público. Os hipócritas que dão esmola são os hipócritas que se colocam de pé para serem vistos, e são os hipócritas também agora que se colocam no jejum. Agora, seria um erro um cristão jejuar? Veja, o verso 16 vai nos apontar o equívoco que os homens cometem quando jejuam. Ele diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. A conclusão do verso 16 é a mesma do verso 1, é a mesma do verso 5. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 3 atos que os homens erram quando fazem perante Deus. A esmola que é feita de forma equivocada. A oração que é feita de forma completamente distorcida. E o jejum que perde o seu sentido quando o homem procede erradamente. Não há problema nenhum nos 3 textos, verso 1, verso 5, verso 16, na prática da esmola. Não há problema nenhum na prática da oração. Não há problema nenhum se um cristão jejuar. O problema há se um cristão proceder equivocadamente. Porque em ambos os 3 elementos, o cristão pode receber a premiação que é oriunda dos lábios dos homens,
não a premiação que é oriunda dos lábios de Deus, ou a premiação que é oriunda das mãos do Senhor. Agora, observem, como procedermos de forma lícita perante os homens, de tal forma que Deus possa ser glorificado. Verso 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Veja, agora Cristo começa a aconselhar o cristão a forma como ele deve, portanto, agir. E você pode dizer assim, só que essa prática de agir, ela é bastante fácil. Uma vez que minhas mãos não possuem olhos, eu posso muito bem ofertar com a direita, tendo a esquerda curvada atrás. Você deve perceber que esse texto aqui usa de uma linguagem chamada de metáfora. Que ele não quer dizer que não são as mãos o principal objeto do texto. Mas mãos aqui são aqueles que estão ladeados do homem. Tanto a mão direita como a mão esquerda não significam mãos em si, mas significam os companheiros deste homem. Ele deve dar a sua contribuição de tal forma que os seus melhores companheiros, da direita e da esquerda, não irão perceber. A importância é, aquele que te acompanha não sabe da tua contribuição, porque você aqui não fez perante os homens, para que através deles você seja louvado. Você fez perante Deus. Você evitou o toque da trombeta, você evitou o anúncio público, você evitou com que os homens te elogiassem, e você evitou de ser chamado de ladrão. Não sei se você sabe que o primeiro roubo que acontece na Escritura é chamado de roubo da glória de Deus. Está lá em Isaías capítulo de número 14, Ezequiel capítulo número 28. O diabo quis ser semelhante ao Senhor, que está no lugar do Altíssimo, para receber o louvor de toda a corte da criação. Uma vez que você faz algo perante Deus, você deve evitar sob todas as formas os elogios do mundo, os elogios dos homens, os elogios daqueles que te cercam, da tua mão direita, da tua mão esquerda. Veja, a prática da esmola só é lícita quando feita somente perante Deus. Qualquer outra prática que você tenha, que seja perante os homens, se colocará como um equívoco. Quando você contribui com uma pessoa que chega batendo na sua porta, ou o carro de som passa na rua, a pessoa lá passando uma ferrenha necessidade, e quando você vai lá publicamente e dá a sua contribuição, o mundo que te vê te louva. Naquele momento você se colocou na função de diabo. Você está recebendo o louvor dos homens. Quando na realidade a esmola serve para que os homens glorifiquem a Deus. Do ímpio ao crente. Quando eles sabem que alguém necessitado foi atendido, o louvor que então deve ser dado não é a você que ofertou, mas a Deus. Deus, portanto, usa você para que o pobre, o necessitado e o aflito seja atendido. Vocês já tentaram pela regra que tem lá em Atos capítulo 6, que dentro da igreja foi constituída a instituição dos diáconos, para que eles se responsabilizassem, entre tantas coisas, por uma obra de caridade, que era atendimento dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Veja,
contribui para a casa de Deus, você não está contribuindo diretamente para aquela pessoa. Mas nesse caso aqui, a intenção de Atos 6 é fazer com que a junta diaconal atenda aqueles que estão nas ruas, que estão nas suas casas, em ambos os locais, passando necessidade. E homens piedosos que trabalham naquele departamento, naquela instituição, levará a sua contribuição junto da minha, junto da de outro irmão, para atender a necessidade daquele irmão, ou daquele personagem que passa por tamanha tribulação. Aquele homem não sabendo quem deu aquele quilo de arroz, aquele quilo de alimento. Portanto, ao invés de glorificar a A ou a B, glorificará ao Senhor. Atente que as instruções da parte de Deus são, portanto, perfeitas e fazem com que, até nesse mínimo detalhe, o nome do Senhor seja glorificado. Não há problema nenhum em dar esmola. O problema está em como ela é feita ou como ela é dada. O que acontece quando o homem faz alguma coisa, e nesse caso aqui a esmola, perante Deus? Observe o verso 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto, ou presencia aquilo que você fez secretamente, ele mesmo te recompensará publicamente. Veja, a ação do homem conforme o preceito divino faz com que algo em secreto, feito por você, seja visto por Deus como algo recompensatório e também dado publicamente. Como acertarmos na oração? O verso de número 5 diz como nós não devemos orar. Do verso 6 em diante, Cristo ensina aos homens como deve ser feita a oração. Veja, eu não quero falar do conteúdo da oração, que vai do verso 7 ao verso de número 15. Mas eu quero falar para você acerca de como você deve orar. Portanto, olhe aí o verso de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, como é que ele faz? Te recompensa publicamente. Como orações devem serem feitas ao Senhor? As orações devem ser também feitas perante Deus. Observe que está sendo evitado aqui coisas sendo realizadas perante os homens. A esmola já foi evitada. Agora a oração também será evitada. Tanto a esmola como a oração agora devem serem feitas perante Deus. Então se dirija ao seu aposento. Se dirija no seu aposento a Deus. Veja, busque ao Senhor. Ele diz como nós devemos buscar a Deus. Verso 7 ao verso 13. Ele diz assim, qual o conteúdo da oração? Eu não vou falar sobre isso. E diz quais os benefícios de quando oramos assim. Veja, verso 14 e verso 15. O Senhor perdoa as nossas dívidas. E não somente isso. O Senhor faz com que o nosso coração seja grato. Verso 14 e verso número 15. Quando procedemos de forma correta perante Deus, até mesmo com oração, veja, nós somos aqui recompensados pelo Senhor. Portanto, a oração deve ser feita também perante Deus e não perante os homens. Deve ser evitado aqui um certo tipo de eloquência para que os homens reconheçam da forma como nós oramos. Aliás, um coração contrito se quebranta perante Deus e não perante os homens. Crentes se ajoelham perante Deus e não perante os homens. O cristianismo que nós estamos vendo em nossos dias é completamente diferente. As pessoas gostam de se exibirem. Se exibem naquilo que dão.
se exibem naquilo que fazem. Entre as coisas que fazem, se exibem na oração. Gostam de orar publicamente para serem elogiadas. Gostam de falar palavras belas para serem reconhecidas. Os homens olham por fora e dizem: eis aí um belo homem, eis aí uma bela mulher, eis aí uma bela casa, um belo local ornamentado, alguém que ora bem, alguém que fala bem. Mas a Escritura nos diz, por exemplo, nesse próprio sermão aqui da montanha, que tal personagem não passa de um sepulcro caiado, exuberantemente belo por fora, horripilantemente feio por dentro. Aliás, horripilantemente morto por dentro. Homens crentes agem perante Deus. Cristãos agem perante Deus. Cristãos fazem coisas perante Deus. Cristãos agem com boas obras perante Deus. Não perante os homens. Observe agora que ele vai trabalhar acerca do jejum. Veja, como espiritualmente eu me dirijo ao Senhor. Veja, ele aqui no jejum vai apontar uma forma equivocada como os homens tentam se dirigir a Deus. Veja, ao mesmo passo que eles se dirigem a Deus pela prática do jejum, por causa da prática do jejum equivocado, na realidade eles estão se comunicando com os homens. Ao invés do homem ser alimentado por Deus no jejum, ele, portanto, está sendo alimentado pelos elogios que a ele se chega. Verso número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam. Veja, que já receberam o seu galardão. Atente. Os homens procedem aqui mais uma vez equivocadamente. Ao tentarem se dirigir a Deus, eles estão também se comunicando com os homens. Os homens olham, observam e dizem: veja o que ele sofre. E o motivo do seu sofrimento é lícito. Ele está em conexão com Deus. Ele está se desligando do mundo em jejum para se ligar com Deus. Só que o seu rosto mostra o desejo do seu coração. Na realidade, ele não está se desligando do mundo para se ligar com Deus. O seu coração está ardentemente clamando pelo louvor do mundo. O mundo diz: veja que pessoa piedosa, veja que homem espiritual. Ele está tentando se desligar do mundo para se desligar de Deus. Mais uma vez o homem rouba o louvor do Senhor. E mais uma vez ele troca o galardão do Senhor pela recompensa dos homens. Eu não sei se você percebe, mas o texto fala de dois grupos de espectadores. Fala dos homens, e o outro grupo de espectador é o participante, que é o hipócrita. O hipócrita é o religioso. Os homens aqui são aqueles que observam os religiosos e lhes atribuem algum tipo de louvor. É como se nós estivéssemos falando dos cristãos e dos ímpios, os religiosos e os homens. Qualquer prática que um cristão faça, o mundo que presencia e vê tece comentários.
às vezes bons, às vezes maus, mas sobre nós eles comentam. E aqui está uma terrível consequência. Eles, ao invés de glorificarem a Deus com a nossa atitude, a atitude do religioso, a nossa atitude não está levando glória a Deus. Pelo contrário, está chamando glória para nós. E é aqui que repousa o erro. Agora veja que no verso número 17, mais uma vez o homem vai ser chamado à presença de Deus. Veja, a forma como nos dirigimos a Deus, nós também podemos dizer que deve ser de igual modo como Deus se dirigiu a Adão. Lembre-se que Deus nunca falou com Adão e Eva. Deus sempre falou em particular com Adão. Deus nunca falou com Abraão e Sara. Deus sempre falou com Abraão. Deus nunca falou com Isaac e Rebeca. Deus sempre falou com Isaac. Deus nunca falou com Jacó e Raquel. Deus sempre falou com Jacó. Deus fala com o seu povo. Deus quer contatos privados. Deus quer se relacionar intimamente conosco. Lembra lá da esposa de Moisés, Joquebede? Deus nunca comunicou nada a Joquebede, mas sempre falou com Moisés. Sempre falou com Moisés. Veja, desde o Antigo Testamento, Deus sempre mostrou-se como um Deus exclusivo e não como um Deus público, que se revela a todos os homens, que salva todos os homens. Isso não faz parte da nossa teologia, nós não acreditamos nisso, irmãos. Quem apregou isso são aqueles de outras religiões chamados de arminianos, que acreditam que Deus se comunica com todos os homens. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus tem uma revelação especial, que é a sua palavra, que só pode ser entendida pelos crentes, e que somente os cristãos, de forma privada, se dirigem a Deus e Deus os recebe. O nome disso chama-se intimidade. Veja, desde o Antigo Testamento Deus sempre se manteve íntimo do seu povo. Deus não tem contato com outra mulher. Aqui eu falo da Assembleia dos Homens, da Igreja dos Homens, da Igreja mundana, que é uma noiva horripilante, de vestido negro. Não está vestida de branco, mas está vestida de escuro. Deus nunca se retratou a ela. Deus nunca se reportou a ela. Deus nunca comunicou nada a ela. Deus sempre falou com sua noiva. Sempre manteve intimidade com o seu povo. E observe, quando ele exclama para nós agora que tudo, desde a esmola, passando pela oração, chegando ao jejum, deve ser feito de forma privada, é porque ele está querendo se relacionar intimamente conosco. Veja, você pode se perguntar, por que Deus quer tanto se relacionar intimamente com o seu povo? A única resposta que nós temos, em todo o capítulo 6, do verso 1 ao verso número 18, é nos mostrar que ele quer agora nos premiar. Ele quer agora nos galardoar. Uma das coisas que parece ser um enigma em toda a Escritura Sagrada chama-se galardão. De antemão sabemos que é um tipo de premiação. Os antigos entendiam que galardão era a própria salvação. Então, se nós entendemos de acordo com os antigos, o que Deus está dizendo aqui no capítulo 6 é que quem procede de forma correta com a esmola são os salvos. Quem ora bem a Deus são os salvos. E, portanto, quem jejua bem são os salvos.
Como o salvo dá esmola bem, ora bem e jejua bem? Ele dá esmola, ele ora e ele jejua perante Deus somente. Daí Calvino, observando entre tantos textos, esse texto de Mateus capítulo 6, criar aquela famosa frase que foi concebida a ele: corandel. Traduzido ao pé da letra significa coração de Deus, mas não é esse o significado da frase. Corandel é prontamente disposto perante Deus. Perante Deus somente, irmãos. A forma como nós procedemos bem só deve ser feita perante Deus. Devemos evitar a qualquer custo, de qualquer modo, argumentos, conselhos, louvores, adoração, reconhecimento público da parte dos homens. O cristão age somente perante Deus. Para finalizar, os versos número 17 e 18, quando tratam aqui da forma qualificada acerca do jejum, ele diz assim: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, ou lava a tua cabeça. E lava também o rosto. Ou seja, não dê uma aparência decadente. Motivo, verso 18: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja, galardão e recompensa, portanto, andam juntos para aqueles que recebem conselhos de Deus. Implicações aqui do texto, irmãos. Nós temos 3. Primeira delas, irmãos: não possamos agir, ou não sejamos achados agindo de uma outra maneira. Se você pensa assim, mas eu pratico a minha esmola, a minha oração e o meu jejum do meu jeito, você age como quem não tem pai. É como se fosse um desvalido, a quem nós chamamos de órfão, que age como se não tivesse ninguém que pudesse orientá-lo. Veja, quando tomamos esse conselho para nós, é como se nós estivéssemos ouvindo o nosso próprio Pai nos ordenando como procedermos bem. Então a primeira implicação do texto é que atentemos para esse conselho de Deus. Segundo conselho que o Senhor nos dá através do texto é que, se errarmos, não pense que receberemos ou deixaremos de receber algum tipo de premiação. É que, se errarmos, os homens nos premiarão. Os homens nos louvará. Se errarmos, o mundo reconhecerá o nosso valor. E aí vale a pena dizer aquele cântico que tanto é cantado na maioria das igrejas do mundo, dizendo o seguinte: você tem um valor, de fato você vai passar a ter um valor perante os homens. Lembre-se de uma coisa, que qualquer recompensa que nós recebemos dos homens, ela se torna passageira. Entre elas até o vil metal. Até um pagamento por uma boa coisa que você faz é passageiro. Agora lembre-se do conceito que Paulo dá à igreja da Galácia, à igreja dos Gálatas. Ele diz assim: aquilo que os olhos não viram, nem o coração pode entender, é aquilo que aguarda os eleitos de Deus. O que aguardava os eleitos de Deus? Veja, no capítulo 7 em diante, o Senhor vai ser implícito em dizer que céus e terra passam, mas suas palavras, que prometem vida eterna e recompensa eterna, jamais passarão. Nós acreditamos que toda e qualquer recompensa da parte de Deus é uma recompensa que dura para sempre. Salvação é algo que se recebe da parte de Deus, mas dura para sempre. Qualquer premiação oriunda da parte de Deus é o que permanece para sempre. Você sabe que entre os atos de salvação está a morada eterna dos santos.
Os crentes que para sempre habitarão com o seu Senhor. Vejam, para sempre. Tudo que recebemos de Deus é para sempre. Quando erramos na prática da esmola, da oração e do jejum, nós somos premiados por uma recompensa passageira. Então a segunda implicação do texto diz que o nosso erro determina a nossa recompensa. A forma como você procede perante Deus e também perante os homens determina a recompensa que você recebe. Ou o galardão do Senhor, ou o favor dos homens. Ou o galardão do Senhor, ou o louvor dos homens. O que você prefere? Ser chamado de filho de Deus, ou ser chamado por Deus de ladrão? A forma como você procede determina a sua premiação. Terceira e última implicação do texto de Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Percebam que há um status de reconhecimento. O que seria ser reconhecido publicamente por Deus? A resposta para isso nós temos no restante do Sermão do Monte. O capítulo 10 diz que os homens que procedem bem diante do Senhor não negam ao Senhor. E, portanto, diante dos anjos, diante dos homens e de toda a criação, o que é que o Senhor faz? Veja, capítulo 10 vai dizer, Mateus, capítulo 10 vai dizer que Deus nos reconhece perante os homens, perante os anjos, perante toda a criação. Se procedermos bem, irmãos, nós seremos reconhecidos perante todo o mundo. A pergunta é quando se daria esse reconhecimento? Bom, de acordo com Mateus capítulo 10, levando em consideração que o galardão do qual fala o texto é salvação, naquele dia, portanto, no dia de Cristo, no dia da sua volta, o mundo inteiro, publicamente, verá os eleitos de Deus. Os crentes sendo levantados para estarem juntamente com o seu Senhor, vivendo para sempre e estando para sempre com o Senhor. Recompensa pública. Mas deixa eu dizer algo que o texto não diz em Mateus 6, mas diz em Mateus 10. A recompensa pelo erro também é pública. Lá em Mateus 10 diz que aqueles que negarem ao Senhor também serão negados perante os anjos, perante os homens, perante a criação. A negação é pública. Uma vez que o erro é público, a negação da parte do Senhor é pública. Isso é o ato de disciplina. Ora, se errou no privado, Deus lhe corrige no privado. Mas se errou publicamente, fez a esmola perante os homens, a oração perante os homens, o jejum e desjejum perante os homens, veja, a recompensa e o pago pelo erro também é perante os homens, e perante os anjos, e perante toda a criação. Deus, portanto, aqui não compactua com o nosso erro. Antes, nos denuncia ou nos engrandece. Tudo isso publicamente. Portanto, a última implicação é: o teu destino é público. Ou o louvor da parte de Deus, ou a condenação perante os homens. O teu fim é um fim público. Que o Senhor nos abençoe, que, portanto, nós possamos saber, irmãos, procedermos somente perante Deus. Perante Deus somente. Usem esse moto criado por Calvino. Coram Deo.
perante Deus. Vivamos perante o Senhor. Amém. Irmãos, fiquemos de pé nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. E nesta oração que faremos, agradecemos a Deus pela sua palavra, que, portanto, nos movimenta a viver corandel, né? Perante Deus, perante o Senhor. Oremos, irmãos. Senhor bendito e Pai Santo, nós te louvamos. Gratos, com o coração contrito, te bendizemos. Por amor ao Senhor, à tua palavra e a tudo quanto o Senhor faz, nos colocamos perante ti, expressando um coração sincero e grato por tamanho benefício que o Senhor tem nos feito. Que nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes possam ser feitas corandel perante o Senhor. E perante o Senhor, nós possamos proceder de forma verdadeira, em conformidade ao ensino de tua palavra. Portanto, ó Deus, ajude-nos, e nós te louvamos, agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce e divina consolação do Espírito Santo, repousem sobre o povo da aliança, agora e para sempre. Amém.